Bem-vindos de volta ao canal. Hoje iremos abordar um assunto que incomoda muitas lideranças religiosas. Hoje vou revelar para quem a Bíblia foi escrita. Fique comigo até o final. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, ou Tanakh, está profundamente enraizada na cultura judaica. Vamos explorar isso um pouco. A maior parte da Bíblia foi escrita por judeus para judeus, dentro de um contexto histórico, cultural, religioso e linguístico judaico. O Antigo Testamento é, na verdade, a Bíblia hebraica, um conjunto de escrituras sagradas do judaísmo. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, com algumas partes em aramaico, línguas do povo judeu da época. Os livros refletem costumes, leis, como a Torá, festas, genealogias e práticas judaicas, pacto com um povo específico. Deus faz alianças com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, ou seja, com os patriarcas do povo de Israel. As leis, como os 10 mandamentos e toda a Torá, foram dadas especificamente ao povo de Israel. Êxodo 19, 5, 6, Deuteronômio 4, 7 e 8. Jesus e os apóstolos eram judeus. O próprio Jesus era judeu, assim como os apóstolos. O Novo Testamento também foi escrito inicialmente para judeus e depois se expandiu aos gentios. A lei e o pecado, dados a quem? Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Isso mostra que o pecado só é imputado ou cobrado quando há lei. E a pergunta-chave é: a quem foi dada a lei? Salmo 147, 19, 20. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conheceram. Ou seja, Deus deu a lei só a Israel. Nenhuma outra nação recebeu os mandamentos, os estatutos ou as maldições da desobediência. O pecado é transgressão da lei, mas só para quem tem lei. 1 João 3,4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas se só Israel recebeu a lei, então só Israel pode transgredi-la. Ou seja, pecar nesse sentido. E os gentios têm parte nessa lei? Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, gentios, na carne, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo que os gentios estavam fora da aliança, sem lei, sem promessas, sem Deus. Isso reforça a ideia de que o pacto era exclusivo com Israel. Jesus veio por causa da lei do pecado de Israel. Mateus 1:21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Seu povo não diz toda a humanidade. Mateus 15:24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus afirma claramente que sua missão era para Israel. Por quê? Porque somente Israel estava debaixo da lei. Logo, somente Israel tinha pecado a ser perdoado nesse contexto legal da Torá. Romanos 3:23. Todos pecaram, mas quem são esses todos? Esse verso é famoso porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A maioria das pessoas aplica esse versículo à humanidade inteira, mas Paulo estava falando de judeus e gentios crentes dentro do contexto da carta. Olha o que ele diz logo antes, Romanos 3, 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ele está tratando da responsabilidade dos judeus diante da lei que só eles receberam. Ou seja, Paulo está mostrando que até os judeus que tinham a lei pecaram, mesmo sendo o povo escolhido. E os gentios que estavam fora da lei também estavam errados, mas não segundo a lei de Moisés, e sim por consciência natural. Gentios tinham pecado? Sim, mas sem lei. Era outro tipo de culpa. Paulo fala sobre os gentios que não tinham a lei, mas mesmo assim faziam o que é certo ou errado conforme a consciência. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Isso mostra que os gentios não pecam transgredindo a lei de Moisés, mas seguindo ou ignorando a consciência natural, ou seja, o
pecado legal é só para quem recebeu a lei, Israel, e os gentios tinham outra forma de julgamento, não a Torá. Paulo pregava a salvação aos gentios, mas não dizia que eles tinham que guardar a lei. Quando os gentios começaram a crer em Cristo, houve um debate. Eles precisam guardar a lei de Moisés, ser circuncidados? Atos 15:5. Mas alguns disseram que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Atos 15:10-11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Decidiram que os gentios não estavam obrigados à lei de Moisés, pois essa aliança era exclusiva com Israel. Eles só receberam recomendações básicas. Atos 15, 19 e 20. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Não se...